Muito bem, alunos, estamos de volta para mais uma aula de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra, certo? E agora nós iremos conhecer o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento dos conteúdos da aula que nós iremos iniciar. Bem, nós temos aqui a aula 3. O objeto de conhecimento da aula 3 diz o seguinte: transformações e conservação da energia. Conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. No detalhamento, nós iremos falar de energia e suas modalidades. Então é isso, pessoal. Vamos dar início então à nossa aula. Muito bem, queridos alunos. Hoje nós vamos para mais uma aula de física e para dar início a essa aula nós teremos aí um vídeo introdutório para você muito interessante. Preste bem atenção, né? E observe que esse vídeo é muito legal para que você tenha uma ideia daquilo que nós vamos tratar como conteúdo na nossa aula de hoje. Vamos assistir. A energia está presente desde o momento da criação do universo até o instante presente. A formação das galáxias, do sistema solar e de nosso planeta são processos naturais que são possíveis exclusivamente por causa dela. Em nosso planeta, há diversos processos que evidenciam a existência da energia. A energia liberada por uma erupção vulcânica, por terremotos, por tsunamis, são provas do grande poder que o nosso planeta apresenta em se transformar continuamente. Um furacão ou um relâmpago demonstram que, assim como acontece na crosta e nos oceanos, a atmosfera também está em contínuo movimento. O planeta parece estar vivo, e esta vida do planeta é a prova inquestionável do papel exercido pela energia. Ao longo de sua existência sobre a Terra, nós, humanos, nos tornamos capazes de utilizar processos naturais e até de criar outros que facilitassem nossa vida sobre o planeta. Dominar o fogo, construir mecanismos usando alavancas, roldanas e cordas, ou utilizando e até mesmo alterando o movimento das águas, são demonstrações da vontade humana de usar a energia ao seu favor. A descoberta de que era possível liberar energia contida em determinadas substâncias, como o carvão e o petróleo, foi indispensável para a Revolução Industrial, desde a invenção das máquinas a vapor aos automóveis e aviões. Muito bem, pessoal. Percebam então que o principal conteúdo de hoje é falar sobre energia, né? Sobre transformações de energia e de como nós modificamos aí a natureza para obter essa energia a nosso favor. Primeiramente, vamos começar com o conceito de energia. Pessoal, a palavra energia é muito usada em nosso cotidiano, nós usamos aí muito essa palavra. Mas não é fácil defini-la como uma grandeza da física. E talvez seja o conteúdo mais importante da física, sendo aplicada em diversas áreas. Então, a energia, ela atua como agente de todas as transformações, porque qualquer que seja a transformação vai precisar de energia para que aconteça. Nós temos aqui, pessoal, um exemplo interessante, que é o nosso pêndulo de Newton. Veja que a energia aí, ela se conserva durante um determinado tempo. Observe que quando uma bolinha bate na outra, a energia é transferida até a última bolinha, como você está vendo aqui, ó. Só que essa energia, ela vai se dissipando com o tempo. Observe que o movimento vai ficando cada vez mais lento, porque uma parte da energia, ela é dissipada, até que todo o sistema pare num determinado momento. Tá certo? Então a energia, pessoal, ela é usada, mas ela também se dissipa, certo? Mas ela é o agente principal das transformações. Bem, vamos falar então da conservação da energia agora, pessoal. Então observe aí, o que é conservação da energia?
A energia, ela não pode ser criada ou destruída. Ela somente pode ser transformada de uma modalidade para outra, que é o que a gente chama aí do princípio da conservação da energia. Então, podemos dizer que a energia total de um sistema isolado é sempre constante, porque a energia não pode ser nem perdida nem criada, ela só é transformada. Então, quando eu tenho um sistema que utiliza energia, esse sistema transforma uma certa modalidade de energia em outro tipo de modalidade de energia. E é o que a gente vai agora comentar, a energia e suas formas. Olha só, nós temos aí essa imagem ilustrativa para você, mostrando alguns dos elementos interessantes de transformação de energia, né? De captação de energia, por exemplo, como a energia eólica, né? Representada pelas hélices desse catavento. Nós temos também a questão da energia solar, aí com as lâminas fotovoltaicas, e temos também a energia da biomassa, aí as árvores, por exemplo, podem fornecer energia também. Então vamos aqui falar sobre a primeira forma de energia que nós vamos comentar hoje, que é a chamada energia mecânica. Muito bem, pessoal. A energia mecânica, ela pode ser interpretada como a soma de duas outras modalidades, submodalidades, podemos dizer assim, de energia, que são a energia cinética e a energia potencial, que um determinado corpo possui. Então, a energia mecânica de um corpo, ela sempre será a soma dessas duas modalidades de energia, que é a energia cinética e a energia potencial. E é interessante que você compreenda que a unidade de medida da energia é o Joule. Em homenagem a um cientista que tem esse nome, foi dada então a unidade de medida do SI da energia como sendo Joule. Muito bem, agora vamos falar dessas duas modalidades específicas que formam a energia mecânica, que é a energia cinética e a energia potencial. Vamos começar então sabendo o que é essa tal de energia cinética. Pessoal, a energia cinética de um corpo, ela está associada ao seu movimento. Todo corpo que está em movimento vai possuir energia cinética. Como você vê aqui na ilustração, por exemplo, nós temos aqui o carro se movimentando numa estrada, e aqui na posição A, ele tem uma velocidade VA. Tá? Tem uma velocidade VA. E na posição B, ele tem uma velocidade VB. E aqui também aparece como é que você vai calcular a energia cinética de um corpo. Observe que a energia cinética de um corpo, ela vai depender de dois fatores importantes relevantes ao corpo, que é a sua massa, tá legal, gente? Massa, representado pela letra M aqui na fórmula, tá certo? Aqui, ó, a massa, e principalmente sobre a sua velocidade, certo? Porque massa todo corpo vai ter, né, pessoal? Qualquer corpo vai ter massa. Agora a gente diz que a energia cinética depende exclusivamente da velocidade, porque se o corpo não tiver em movimento, se ele não tiver velocidade, não tem energia cinética. Então a equação que calcula a energia cinética diz que essa energia é mv² sobre 2, ou seja, massa vezes a velocidade do corpo ao quadrado dividido por 2. Assim, eu calculo a energia cinética e a energia cinética depende da velocidade. Agora a energia potencial, vamos falar dela. Bem, ainda falando sobre a questão da energia cinética, né, pessoal? Essa cartela diz exatamente aquilo que eu disse agora há pouco, né? A equação que define matematicamente a energia cinética é aquela que você viu, mv² sobre 2, onde m é a massa, v é a velocidade, a unidade de medida é o Joule. Agora sim, vamos lá para a energia potencial gravitacional. Isso porque, gente, eu vou ter duas modalidades de energia potencial. Eu vou ter a gravitacional e depois a gente vai falar sobre a elástica. Então vamos começar aqui com a energia potencial gravitacional.
Bem, pelo próprio nome, você já deve observar que isso tem um pouco a ver com a gravidade do planeta. A energia armazenada em virtude da posição de um corpo em relação à superfície é denominada de energia potencial gravitacional. A equação matemática da energia potencial diz que a energia potencial é igual a massa vezes a aceleração gravitacional vezes a altura que esse corpo se encontra em relação à superfície do planeta, né? A gente vai falar aqui do planeta Terra porque a gente está nele. Então, a energia potencial gravitacional para o nosso planeta é a massa do corpo vezes o g, que é a aceleração da gravidade, vale 10 metros por segundo ao quadrado, né? Um valor arredondado, e o h é a altura. Matematicamente, a energia potencial gravitacional é dada pelo produto entre a massa, a altura e a gravidade. A gente vai ter um esqueminha aqui para você, mostrando exatamente essa situação. Olha aqui, no nosso esquema, nós temos aqui o corpo em duas posições diferentes, né? Nós temos aqui o corpo na posição A, aqui a bolinha, né, na posição A. Essa bolinha, ela tem uma determinada massa, né, representada pela letra M, e ela está a uma determinada altura em relação a essa referência aqui, ó, pessoal. A gente vai tomar essa faixa verde aqui que eu estou destacando com vermelho, é a nossa referência, como se fosse a superfície da Terra. Então, a altura que esse corpo está em relação à superfície é a altura H. Para o corpo A, HA. E aí, eu vou calcular a energia potencial gravitacional desse corpo, multiplicando a sua massa pelo G, pelo H. E o G, pessoal, no nosso planeta, que é a aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, né? Se você for pesquisar, na verdade, esse G, ele tem um valor de 9,8. A gente é que arredonda para 10 para que a conta fique mais fácil de ser feita. Então, a gente sempre, né, nos nossos estudos, sempre, né, na maioria das vezes, a gente vai utilizar o G como sendo 10. Então, esse G, na verdade, aqui no nosso planeta, ele é uma constante e vale 10. Então, a energia potencial gravitacional, ela vai depender da massa do corpo, aqui o corpo B, ó, ele vai ter outra massa, e a altura que o corpo B se encontra em relação ao solo também é diferente. Então, o corpo B vai ter uma outra energia potencial gravitacional. E para calcular, eu só preciso saber a massa do corpo e a sua altura. Continuando, pessoal, nós vamos agora para outra modalidade de energia potencial, que é a energia potencial elástica. Essa energia potencial, ela está associada às propriedades elásticas de uma mola ou de algum material com propriedades elásticas, tá? Ou seja, pode ser um elástico mesmo, certo? Pode ser alguma coisa que pode se distender e retornar para a posição inicial, certo? E aí existe uma equação matemática também para essa energia potencial elástica. Essa energia potencial elástica, ela é a metade, ou seja, ela é meio de K vezes X ao quadrado. E aí, pessoal, esse K é uma constante elástica, tá? É uma constante elástica, e essa constante elástica, ela vai depender do corpo, se é uma mola, se é um elástico, tá? Essa constante elástica aqui, ela depende do corpo. Geralmente, nas atividades que a gente encontra para resolver problemas com energia potencial elástica, o valor desse K é dado no problema. O valor dessa constante é dado para a gente. E esse X que aparece aqui na equação, olha, pessoal, esse X aqui é quanto o corpo se esticou, quanto ele se distendeu. No caso de uma mola, a mola tem uma posição inicial. Quando você estica ela, o valor, né, em centímetros que essa mola é esticado equivale a esse X aí da equação. Então, eu calculo a energia potencial elástica fazendo a metade do K vezes a distensão elevada ao quadrado. Um exemplo interessante dessa energia potencial elástica é aquela brincadeira lá
que a gente chama de bungee jump. Você observa aí na imagem, né? Uma pessoa que saltou de uma plataforma, ele está amarrado aí em uma corda elástica, essa corda se distende, né? Se distende, e aí ela não deixa a pessoa chegar até o chão. Ela puxa a pessoa de volta e a pessoa fica balançando nesse elástico aí, nessa brincadeira que a gente chama de bungee jump. É interessante, então, vocês já devem ter visto aí, se não viram, é muito interessante você pesquisar, de repente, um vídeo do bungee jump aí, para você olhar a pessoa pulando e observando as propriedades elásticas da corda que está amarrada à pessoa. Muito bem, pessoal, agora que a gente falou da energia mecânica, a gente vai resolver aqui um exemplo sobre o cálculo dessa energia mecânica. Então vamos lá ao exemplo de energia mecânica com esse probleminha aqui, com esse exercício que nós vamos resolver. Então ele diz o seguinte, olha, determine o valor da energia mecânica de um sistema composto por um corpo que se encontra a uma altura de 5 metros. Olha aqui a primeira informação que ele está me dando sobre o corpo. Tá legal, pessoal? Ele diz que a altura do corpo, a gente chama a altura de H, ele diz que a altura do corpo é 5 metros. Então eu vou tirar aqui, ó, essa informação que ela é importante. O corpo em questão possui massa de 2 kg, aí outra informação importante, ele me deu a massa do corpo, que está em quilogramas. Observe que o H veio em metros, é a unidade do SI, a massa veio em quilogramas, também é unidade do SI, eu não preciso fazer nenhuma transformação aqui de unidade para essa situação. Depois ele fala que o corpo também tem velocidade de 10 metros por segundo. É outra informação importante, a velocidade do corpo é 10 metros por segundo. Também unidade do Sistema Internacional. E ele também dá aqui o valor de G, olha, lembra que eu falei anteriormente? O valor de G a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado. É uma constante, né? O G é a aceleração gravitacional do nosso planeta. Então, com esses dados aqui, pessoal, eu vou calcular o quê? Eu vou calcular a energia mecânica. Lembrando a vocês que essa energia mecânica, vou chamar de EM, ela é a soma da energia cinética mais a energia potencial. No caso aqui, é a energia potencial gravitacional, porque ele me deu a altura do corpo, né? Ele me disse que o corpo se encontra a uma altura de 5 metros, então eu vou calcular a energia potencial gravitacional. Veja, vamos calcular cada energia dessa aqui separadamente, energia cinética e energia potencial. Para isso eu vou mostrar para vocês aqui o cálculo da energia cinética, que já foi feito aqui na nossa cartela, eu vou só explicar para você, preste bem atenção na conta. Primeiro aqui a gente escreveu, olha, a fórmula da energia cinética. Eu vou colocar aqui para você, ó. A energia cinética, ela é calculada multiplicando meio, né, vezes a massa. Meio vezes a massa nada mais é do que a metade da massa, tá, pessoal? Vezes a velocidade que o corpo tem ao quadrado. Lembra lá que a massa do corpo era 2 quilogramas, né? Eu escrevi na cartela anterior, vou escrever aqui, ó. A massa do corpo é 2 quilogramas. Então, onde é que eu boto esse 2 quilogramas? No lugar do M. Então, veja aqui, ó, a energia cinética é a metade, é uma constante, né? 2 é o valor da massa. E lembrando para vocês também que a velocidade do corpo lá no enunciado, ela vale 10 metros por segundo. Então, onde eu coloco esse 10? No lugar do V, no lugar da velocidade. Então, no lugar da velocidade está aqui, ó, o 10, ó. E eu tenho que elevar o 10 ao quadrado, tá, pessoal? Por isso que está 10 ao quadrado, porque na fórmula é V ao quadrado. E agora, gente, a gente faz a conta, né? Olha aqui. Primeiro, eleva 10 ao quadrado, dá 100 aqui, ó. Veja que eu só mexi aqui. Eu repeti o meio, repeti o 2, e 10 ao quadrado é 100. Agora, quando eu multiplico 2 vezes 100, eu faço essa multiplicação aqui, ó, 2 vezes 100, o resultado é 200.
E aí eu multiplico finalmente meio vezes 200. Meio vezes 200, pessoal, é a metade de 200. Então, a metade de 200 é 100. Então, está aqui, a energia cinética do corpo é 100 joules. Agora, vamos calcular a energia potencial gravitacional. A energia potencial gravitacional, está aqui a fórmula, é só multiplicar a massa vezes o G vezes a altura. A massa é 2, como a gente já viu. O G foi dado no exercício como sendo 10 metros por segundo ao quadrado, aceleração gravitacional, está aqui o 10, e a altura do corpo é 5. Quando eu multiplico 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 5, a energia potencial gravitacional do corpo é também 100 joules, né? E agora, para que eu calcule a energia mecânica, lembra? Eu tenho que somar os valores da energia potencial e da energia cinética. Energia mecânica é a soma da energia cinética mais energia potencial. E aí a energia cinética deu 100, a energia potencial também foi 100, então aqui a energia mecânica do corpo é de 200 joules. Certo, pessoal? 200 joules, então, é a energia mecânica do corpo. Tá certo? Como foi encontrado? Foi encontrado somando a energia cinética e a energia potencial gravitacional, que foi nesse caso. E aí você tem, ó, agora somando os valores da energia cinética e da energia potencial gravitacional para obtermos o valor da energia mecânica do sistema. Então eu tenho aí, pessoal, 200 joules de energia. Né? Espero que você tenha aí compreendido que a energia mecânica é a soma da cinética e da potencial. Calculamos a cinética, calculamos a potencial e depois somamos os dois valores. Muito bem, então, pessoal. Vamos dar continuidade, então, à nossa aula de energia, falando agora da energia e suas formas. Continuando a falar sobre isso. E aí, nessa primeira imagem, você tem algumas formas de modalidades de energia. Né? Você tem aí na imagem, olha só, a imagem aí de uma máquina térmica, e aí isso remete a gente a uma modalidade chamada de energia térmica. Tem também ali a imagem das placas solares, né? As placas fotovoltaicas que vão transformar a energia do sol em energia elétrica. Nós temos ali um parque eólico, né, com os cataventos, né, que transformam a energia dos ventos em energia elétrica. E também temos aí uma lâmpada incandescente, você pode observar que nós temos a transformação de energia elétrica em energia luminosa, né? Lembrando que a energia não pode ser criada nem destruída, só transformada de uma modalidade na outra. Vamos falar de cada uma delas, começando então pela energia térmica. Aí volta de novo a imagem para você aí, pessoal, de uma pequena máquina térmica aí, né, que usa o calor de uma caldeira para impulsionar um pistão, e esse pistão, ele impulsiona uma roda, né, que ligado por uma correia, transforma essa energia térmica em energia mecânica. Então, na energia térmica a gente tem o seguinte: toda matéria é constituída por moléculas e essas, por sua vez, são constituídas por átomos. O grau de agitação que essas moléculas possuem em um determinado corpo é responsável pela energia térmica, e aí a gente tem aquela intuição de que a energia térmica tem alguma coisa a ver com a questão da temperatura, né? Então aí você vê o esquema de uma pequena máquina térmica, mostrando aí como é que utiliza essa agitação lá das moléculas da água quando são aquecidas, né? Se transforma então em vapor, esse vapor impulsiona um pistão que vai transformar essa energia térmica em energia mecânica, tá, pessoal? Muito interessante aí essa situação, e é uma modalidade de energia muito importante, que é a energia térmica. A maioria dos sistemas mecânicos, elas acabam dissipando energia em forma de calor, né, em forma de energia térmica. Muitas vezes essa energia térmica ela é desperdiçada nos sistemas.
mas muitas vezes também elas são aproveitadas para se transformar em outra modalidade de energia. Nós temos agora a energia solar. Energia solar, né, a gente já sabe que é uma energia lá proveniente do Sol, né? E aí é interessante que você compreenda, pessoal, que a energia que vem do Sol é a única forma de energia realmente que nós temos. Porque é por causa do Sol que o nosso planeta existe. Você já parou para pensar nisso? Se o Sol se apagasse, como é que a Terra ia sobreviver? A Terra não consegue sobreviver sem a energia do Sol. Todas as outras formas de energia que nós temos na Terra, elas são dependentes da energia do Sol. Se o Sol deixasse de existir, nós também deixaríamos de existir aqui nesse planeta, porque a gente não conseguiria mais gerar energia de forma alguma, porque o Sol é o responsável por toda a energia que chega no nosso planeta. Então o Sol envia para a Terra um pacote de ondas eletromagnéticas e nesse pacote vem a energia que nós utilizamos para viver aqui. Nós, há pouco tempo, estamos utilizando a energia do Sol para transformar em eletricidade, por exemplo, né? Porque é muito comum a gente transformar outra modalidade, queimar carvão, queimar combustível, para transformar em energia elétrica. E nós pouco utilizamos a energia do Sol, que é abundante, não vai deixar de existir tão cedo, porque o Sol vai demorar bilhões e bilhões de anos para morrer, para se apagar, e é uma energia limpa, ela não polui, tá? Ela não faz barulho, ela é uma energia renovável, então nós devemos utilizar muito mais a energia do Sol do que outras modalidades. Então a energia solar é a energia proveniente do Sol e do calor do Sol, é proveniente da luz e do calor do Sol, que é aproveitada e utilizada por meio de diferentes tecnologias, principalmente como o aquecimento solar, energia solar fotovoltaica, energia heliotérmica e arquitetura solar. A energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e sustentável. Além da energia solar, pessoal, a gente também tem a energia eólica, que é uma outra fonte de energia limpa e renovável. A energia eólica é uma fonte limpa e renovável para a produção de energia. Juntamente com a energia solar, são fontes alternativas, e deveriam ser muito mais utilizadas, né, gente? Mas que ainda são pouco exploradas. Aí você vê na imagem um parque eólico. Esses parques eólicos aí, eles são muito comuns a gente encontrar nos litorais. Nos litorais do Nordeste, por exemplo, você tem vários e vários parques eólicos, porque lá a quantidade de ventos é muito grande, próxima do mar, por exemplo. E aí esses parques aí, eles captam esses ventos, esse vento faz girar essa hélice vai transformar a energia mecânica em energia elétrica para abastecer as cidades. E por fim, pessoal, nós temos a modalidade mais conhecida e que a gente é mais dependente, que é a energia elétrica. Só que a energia elétrica, na verdade, ela sempre vem de outras modalidades. A energia elétrica, por exemplo, que nós utilizamos agora, vem de usinas hidrelétricas ou de usinas termoelétricas, certo? Que nós utilizamos em abundância para transformar a energia elétrica. Então, a energia elétrica é a modalidade de energia mais presente em nosso cotidiano e ela é a mais conhecida por todos nós, porque nós somos dependentes desse tipo de energia. Se não fosse a energia elétrica dos nossos estúdios e aí na sua casa, nós não estaríamos tendo essa aula. Pessoal, eu agradeço muito a atenção de vocês pela aula de hoje e espero vocês numa outra oportunidade. Então eu finalizo aqui a nossa aula e espero que vocês tenham gostado.